Existe um youtuber enorme num nicho específico da gringa ali, meio terror. Ele fala tanto de coisas não fictícias quanto de casos reais e os vídeos têm mais de hora de duração. É aquele clássico e atualmente raro canal que fica meses sem postar, mas quando posta, você sabe que vai vir uma qualidade muito absurda. Teve uma época que ele postava bastante vídeo e em um desses vídeos ele contou da experiência dele com uma stalker que ele nem fazia ideia de que existia até um dia em específico. A garota era obcecada, doida, sabia de muitos detalhes da vida dele e fingia que eles namoravam pra todo o ciclo social dela. Era meio perturbador. Oi, eu sou o Rentune e como o Nexpo foi uma inspiração pro meu canal um bom tempo ali, apesar que atualmente não muito, esses dias esse vídeo dele comentando o caso foi recomendado pra mim e eu quero contar pra vocês como tudo isso aconteceu. Vamos lá. Quando o Nexpo tava no ensino médio, ele trabalhava como atendente numa rede de fast food chamada Chick-fil-A. Eu não sei se um dia uma unidade disso abriu aqui no Brasil, mas como o próprio nome diz, é um fast food focado ali em frango. Só isso. E em um desses dias de trabalho, ele trampava à noite, tava tudo normal, nada demais. Até que umas horas depois, duas garotas chegaram. Uma delas estava com aquela jaqueta de futebol americano e a outra estava sem. Essa informação é importante, então guarda. Elas fizeram o pedido delas e beleza. No pedido tinha bebidas, então ele virou de costas pro balcão, deu alguns passos e começou a encher o copo com a bebida delas ali na máquina. Quando ele fez isso, ele começou a ouvir alguns cochichos e risadinhas delas atrás dele. Na hora ele achou um pouco estranho, mas tanto faz, eram só clientes do restaurante, umas conversas e cochichos ali de adolescentes não era algo tão surpreendente assim. Ele entregou as bebidas pra ela, elas foram sentar, depois de um tempinho ali receberam os lanches dela, mas foi aí que as coisas começaram a escalar um pouco. Elas continuaram olhando pra ele e cochichando e rindo, e isso aconteceu diversas vezes por uns 20 minutos. O Nexpo jovem, ele continuou achando isso meio normal, era só coisa de cliente, não tinha nada a ver. Passou mais um tempo, elas acabaram o lanche e foram embora. Ok, mas quase uma hora depois, ele foi levar o lixo na parte de trás do restaurante e ele viu um grupo de 4 pessoas indo em direção a ele, sendo que uma dessas pessoas era a garota que não tinha uma jaqueta de esporte americano. Um deles chegou a gritar o nome dele, que era Ryan, mas ele não fazia ideia de quem era nenhuma daquelas pessoas daquele grupo. Ele perguntou o que foi e o grupo começou a questionar se ele conhecia aquela garota que estava usando a jaqueta de futebol americano que estava junto com a menina do grupo ali. O Nexpo respondeu que não e estranhamente todos eles meio que exclamaram ali que eles sabiam que ela estava mentindo. E aí foi a vez do Nexpo perguntar o que estava acontecendo. E eles foram falando informações do Nexpo, falando que ele jogava no time de futebol da escola como camiseta 60, que ele tinha uma banda, e isso tudo era verdade. O pessoal continuou a falar que aquela menina falava que namorava o Nexpo há muito tempo, há meses, e sabia muita coisa dele, ela fingia conversa, mostrava print, mostrava o rosto do Nexpo para todos os amigos dela, e sempre tinha uma desculpa do porquê o namorado dela não tava indo nos rolês junto com ela. O Nexpo achou isso bizarro, óbvio, mas eles falaram que não era para se preocupar, que não ia acontecer nada. Então o pessoal foi embora, o Nexpo voltou pro trabalho e foi para casa. Quando ele tava em casa, ele recebe uma mensagem no Facebook daquela menina que entrou junto no restaurante com a stalker dele e que também tava no grupo, que foi questionar ele para ver se ele conhecia a stalker. Ela disse que tinha muito mais coisas por trás do que o grupo falou para ele e que caso ele quisesse, ela podia contar, mas também, se ele não quisesse, ele não queria deixar o Nexpo meio paranoico com tudo que tava rolando. Mas é óbvio, acho que qualquer um ia falar que sim, queria saber tudo o que tava acontecendo, todos os detalhes. Uma das coisas que ela falou é que, se liga no contexto, existe uma tradição no Texas que durante uma cerimônia da escola, namorados podem criar uma espécie de lembrança para colocar aqui no pescoço para as namoradas que vão junto na festa com eles poderem vestir. E essa coisa, de novo como tradição, tem que estar nas cores da escola. E também tem o nome dos dois, meio que oficializando o namoro deles ali. Sabendo disso, teve um dia que a stalker dele foi para a escola dela, e sim, o Nexpo e a stalker não eram da mesma escola, eram diferentes, e ela foi para a escola vestindo essa lembrança com as cores da escola do Nexpo, falando que foi ele, o tal namorado dela, que entregou para ela quando ela foi nessa cerimônia, em convite do Nexpo. E a menina que tava falando isso até mandou fotos provando que isso realmente aconteceu. E confirmado pelo próprio Nexpo, ela realmente estava usando o negócio com as cores da escola dele. Mas tem algo que essa menina diz que é ainda pior sobre a stalker. Nesse mesmo dia, mais cedo, ela e a stalker estavam indo para um compromisso e a stalker estava dirigindo. E como sempre, começou a falar do tal do namorado dela, do Nexpo, etc, ali no meio da conversa. E aí a menina chegou a perguntar para ela onde o Nexpo morava. E já que não eram namorados, então ela tinha que saber alguma informação do tipo. Então a stalker dirigiu até umas casas ali perto. Ela passou rápido por uma casa, mas fora da casa tinha 2 crianças brincando e um homem ali fora. E ela falou o nome de cada um, falou que o homem era o pai do Nexpo, as 2 crianças
era um tal, e é isso. Quando essa menina ouviu a Stalker falando isso, ela pensou que ela só tinha dirigido pra uma casa aleatória e nada disso era verdade. Mas mesmo assim ela tava contando pro Nexpo só pra confirmar. E realmente, só por essa descrição, o Nexpo achou que não era a casa dele, era só uma casa aleatória mesmo e não tinha nada demais. Até que ele perguntou por mais detalhes e a menina deu mais detalhes. Ela falou que a casa que ela foi levada, que a Stalker levou ela, era perto de um lago e um dos lados da casa não tinha vizinho. E aí que o Nexpo percebeu, era realmente a casa dele. Ela sabia onde ele morava, onde ele trabalhava, o que ele fazia na escola e fingia para um monte de gente que eles eram namorados. Olha que bizarro. Foi com principalmente essa informação da casa que o Nexpo jovem brilhou uma lâmpada na cabeça dele e percebeu que, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E ele começou a ficar meio paranoico agora. Mas a garota que tava conversando com ele acalmou ele e falou que provavelmente ela vai desistir de tudo isso que tá acontecendo, que a Stalker já tá vindo com uns papos de que o relacionamento dos dois tá acabando, porque parece que ela tá percebendo que os amigos dela não estão acreditando muito mais que ela tá namorando, e já tem até um novo cara que ela tá mencionando, que tá no radar dela, que é um tal de Brandon. Então o Nexpo realmente se acalma, pelo menos ele não faz nada, deveria ter feito, mas não fez, e a conversa deles meio que acaba aí, resumidamente. Até que um tempo depois, essa mesma menina traz uma boa notícia dessa vez, porque a Stalker tá falando meio que 100% de chance que vai terminar com ele, vai terminar com o suposto namorado Nexpo dela. E é isso, o Nexpo realmente não ouve mais falar sobre essa situação, e ele não tomou nenhuma providência sobre isso. Poderia tudo acabar aqui, mas é aí que vem o outro plot twist da história. Quando o Nexpo já tinha terminado o ensino médio, já tava na faculdade, já quase terminando a faculdade, ele conheceu um carinha chamado Albert. Eles nunca tinham conversado antes, mas viraram bem amigos ali. E aí os dois terminaram a faculdade e cada um seguiu o seu caminho, ainda eram amigos, mas aqueles amigos que não estavam sempre conversando. Tranquilo. Até que um dia, o Nexpo tava sem nada pra fazer e resolveu ver as solicitações de mensagens antigas do Facebook dele. E ele viu, isso é absurdo, ele viu uma mensagem do Albert de anos atrás, da época que ele tava sendo stalkeado, quando eles nem se conheciam, que falava, abre aspas, "E aí, Ryan, tem uma coisa extremamente estranha acontecendo na escola tal. E você provavelmente tá se perguntando quem caralhos eu sou, mas eu preciso que você confie em mim quando digo que eu não quero fazer nenhum mal a você. Eu só quero te perguntar algumas coisas. Eu preciso da sua resposta o mais rápido possível. Desculpa, mas essa situação tá saindo do controle." O Nexpo nunca tinha visto essa mensagem, e logo nunca tinha respondido. Mas ele mandou um print dessa conversa pro Albert, e os dois ficaram sem acreditar no que tava acontecendo. Que o Albert sabia do stalking, que já queria falar pro Nexpo faz muito tempo. E coincidentemente eles se tornaram amigos anos depois. Só pra finalizar, o Nexpo no fim do vídeo disse que contou toda essa história pra namorada dele e ela perguntou o nome da menina que stalkeava o Nexpo. Ele disse pra ela e ela disse que talvez ela tenha recebido uma solicitação de amizade no Facebook de uma pessoa com o mesmo nome. Mas a notificação sumiu muito rápido e ela não tem certeza do que ela tá falando. Ou seja, se isso realmente for verdade, pode ser que a garota tá até hoje pesquisando tudo da vida dele e sendo uma das milhões de pessoas que assistem os vídeos dele, e talvez ela também tá assistindo justamente esse vídeo dele contando sobre esse caso. O bom é que, por enquanto, eu espero que pelo menos nada aconteça com o Nexpo e tudo isso fique simplesmente num limbo que ela só tá sabendo o que acontece, ou também ela sumiu e parou com toda essa pira de stalking. Espero que sim. Vale comentar também que os comentários desse vídeo falando sobre esse caso ficaram teorizando várias coisas. E uma dessas coisas é que a menina que tava contando toda essa história, todos os detalhes do que a Stalker sabia dele, era na verdade justamente a Stalker dele. E ela tava fazendo isso só pra se aproximar do Nexpo na conversa. Inclusive nos comentários tem relatos de pessoas que aconteceu justamente isso com eles, de uma menina que foi contar que tinha uma menina stalkeando a pessoa, ou de um cara que foi contar que tinha um cara stalkeando a menina, e na verdade era justamente a pessoa que tava indo contar que era a Stalker e só tava tentando se aproximar. Mas eu não acho que seja isso, porque essa menina até enviou uma foto da Stalker vestindo aquele negócio da tradição do Texas, e o Nexpo sabia que era a Stalker na foto, porque ele já, tinha visto ela no restaurante e ela tava justamente com as cores da escola dele. Mas é isso, espero que tenham curtido o relato. Coisa de Stalker é sempre estranho e espero que nada aconteça com ele. Até a próxima.